Olá, Terceiro, tudo bem? Vamos pontuar aqui a segunda fase do processo de descolonização. No primeiro, nós abordamos a questão dos países africanos, né? E a segunda fase já pega a parte asiática, o continente asiático, que vai englobar a China, a Índia, a Indochina, esses países. O processo de descolonização nessa parte do continente, da Ásia, se dá de forma semelhante ao africano, né? Países que viviam subjugados a potências europeias, certo? Que no pós-guerra, no processo natural, vai se enfraquecendo, sai enfraquecida do contexto da Segunda Guerra Mundial, então é um momento que esses países afloram o sentimento nacionalista e a oportunidade de eles se tornarem independentes, já que política, econômica e militarmente as potências europeias, as potências que os colonizavam, de certa forma estão enfraquecidos, né, voltados para a reconstrução de seus países. Então essa onda de independência, essa onda nacionalista de independência aflora e intensifica muito mais. Cada um desses países vai ter suas próprias características, claro, como aconteceu no continente africano. Esse processo de independência também não é uma coisa fácil. Não é o fato de fiquei independente, me desliguei da metrópole, beleza. Mas esses países, em muitas situações, ficavam dependendo do mercado externo. Por exemplo prático para isso. Um país africano ou asiático, que pode englobar as duas partes, que as características, os problemas são os mesmos, se torna independente. Até além das questões das rivalidades locais, internas, disputas, né, eram muito grandes, certo? Vem a questão também da estrutura econômica. A gente sabe, o país tem grandes jazidas de petróleo, um exemplo prático a se dar. Beleza, mas não tem como explorar, não tem como tirar esse petróleo. Então ele vai ter que usar uma tecnologia, vai ter que buscar mercado externo, vai acabar caindo na mão das grandes potências novamente. Pode não ser nem as europeias, mas surge, nesse contexto, os dois blocos que afloram com destaque, os dois países, principalmente os dois países de destaque do pós-guerra, que é os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Mesmo com a pretensão da Conferência de Bandung, onde a proposta do não alinhamento político, né, de não se alinhar politicamente ou economicamente em uma dessas potências, não buscar nenhuma dessas ideologias, foi difícil esse processo de independência. Não era simplesmente, eu não quero apoio soviético, eu não quero apoio americano. Às vezes, precisava por causa do dinheiro. Você tem uma riqueza e não tem como explorar. Então, tem riquezas que precisam de muita tecnologia. A tecnologia vem com capital, vem com o mundo externo. Então, isso aconteceu também. Era um problema muito sério a esses países, ele enfrentar esse processo de pós-independência. E tem alguns aspectos, claro, a gente cai pela questão da Indonésia, que vai ficar por muitos anos, ficou por muito menos subjugado a países europeus, está no processo de exploração, né? E eles começam a caminhar pela independência, disputas internas, certo? Cai na mão de um ditador que fica por muitos anos sendo dominado, explorado, teve sobre ocupação japonesa no período da Segunda Guerra Mundial. Então, os vários países que acontecem na região buscam naquele momento um processo de independência. Sendo que deles, o mais característico, se destacou mais, foi o indiano. Porque o processo indiano, a Índia começou que foi um protetorado inglês. O domínio, a influência inglesa era muito grande. E a Inglaterra foi um dos países que venceu a Segunda Guerra Mundial, mas também um dos que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial, em todos os aspectos, tanto econômico como politicamente. Ok? Então o que acontece? A Inglaterra estava no processo de recuperação. Então, é o momento que os indianos buscam essa independência. Não é fácil. Então, um exemplo claro disso é a postura tomada por Mahatma Gandhi. Gandhi via no povo indiano, o povo que estava levava uma vida descaracterizada. O indiano estava fugindo completamente do seu estilo de vida. Uma vida completamente diferente do que era a prática indiana. Até no vestir, alguns costumes culturais. Imagine um indiano quente como é ainda, tomando chá das 5. Então, os empregos, sempre o emprego inferior é que ficava com o indiano. Então, o Gandhi via naquilo uma exploração. Ele começa a fazer um trabalho nesse sentido.
E o grande ponto de Gandhi é que ele partiu para o processo de não bater frente a frente com os ingleses, porque militarmente eles não teriam condições de enfrentar os ingleses. Então ele começa a caminhar, a trabalhar a questão da desobediência civil, né? A não cumprir as regras determinadas pelo Estado inglês. Então essa desobediência civil era não pagar impostos, não consumir os produtos ingleses, afrontar, desestabilizar a estrutura montada pelos ingleses, que depois do pós-guerra se torna mais acelerada e esse processo de independência aos poucos vai se consolidando. Sendo que na Índia tem uma questão muito grande, galerinha, que é a questão da influência religiosa. A Índia é dividida, né? A Índia tem o hinduísmo, o islamismo e o budismo, são religiões muito presentes. E o islamismo e o hinduísmo batem de frente até os dias atuais, né? Pela região da Caxemira, uma disputa. Inclusive, isso é um dos fatores, essa união entre o povo indiano, com a proposta de Mahatma Gandhi, que leva até o assassinato de Gandhi, pela insatisfação de parte da população indiana pelo acordo firmado por ele de unificar a Índia num contexto só, abrindo a parte para os indianos e a parte para os islâmicos, né? Que vai dar origem ao Estado do Paquistão. Inclusive são países inimigos até os dias atuais, com um agravante muito sério. Todos os dois países detêm a bomba atômica, ok? E os outros países, vem a China, né, que também nesse processo foi também uma ocupação inglesa por muitos anos, teve as disputas, sempre houve disputas de terra, a guerra dos Boxers, né, o domínio da Inglaterra na região pela exploração do ópio, a necessidade de explorar o ópio, e os chineses não queriam aceitar. Então os ingleses por muito tempo influenciou na China. E o passo da China passa por uma monarquia, mas depois vem a onda socialista. Acaba se tornando socialista o Estado chinês numa política de Mao Tse-tung, né? Que caminhando na estrutura, movimentando principalmente o campesinato chinês, monta uma estrutura para implantar, alguns anos seguintes, a Revolução chinesa e promover a China como um dos países socialistas até os dias atuais. Tem o caso da Indochina. A Indochina, na verdade, ela se fragmenta, a região se fragmenta em 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. Esses 3 países, depois da Segunda Guerra Mundial e após as revoluções internas, acabam se tornando países socialistas, né? O Vietnã, o Laos e o Camboja. Inclusive, o Vietnã vai dar origem à Grande Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos se vê envolvido, né? Mas esses 3 países acabam, no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, tornando-se socialistas, ok? Então, a grosso modo, esse processo da descolonização da África e da Ásia, se você observar, os processos são semelhantes. Na África também teve países que assumiu o socialismo, adotou o socialismo, né? Então, há essa situação vivida no momento, mas não foi um processo fácil. Até os dias atuais existem muitos conflitos, muitas divergências nesses continentes pela instabilidade, de certa forma, instabilidade política, e hoje com um agravante. Hoje, além das questões políticas, existem as questões religiosas. A religiosidade hoje está muito presente nesses 2 continentes, nessas disputas de interesse, de predomínio de certas religiões, ok? Eu continuo aqui com vocês, estou à disposição, precisando de mim, pode me acionar. A aula agora está separada as aulas agora estarão separadas por área, né? Segunda-feira, minhas aulas. Eu vou tentar passar para todas vocês. Aí isso não quer dizer que no transcorrer da semana vocês não possam me abordar. Não estudando, tendo alguma dúvida, pode me acionar. Eu não vou estar disponibilizando durante toda a semana as atividades como era de costume, certo? Porém, se vocês precisarem de mim, qualquer dúvida, pode me acionar, pode buscar atividades, continue fazendo o SPE, né? Responda a hora do estudo e o caderno de atividades, tirando as fotos e mandando para a escola, para fazer um portfólio para vocês, para ser um processo de avaliação na volta, né? Não sei como é que vai ser isso, mas a gente, com certeza, tudo que vocês fazem vai servir de positivo para vocês no retorno que espero o quanto antes, ok? Um abraço, estou à disposição, pode me acionar precisando. Tchau.